Atenção, rapaziada, Neymar pode chegar ao Verdão? Leila Pereira sugere mudança no Campeonato Paulista. É isso mesmo. E a gente não pode esquecer que tem jogador do Grêmio atacando o Verdão. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão, vem comigo? Então roda a vinheta. Dali, porcada. Como vocês estão, rapaziada? Eu tô muito bem e é com muita palestrinidade que a gente veio para mais um vídeo. Rapaziada, vocês acabam de chegar no Jornal Alviverde, eu chego com a info, com a notícia, você rapidão aqui, se inscreve e deixa seu like. Demora um segundo, povo, é rapidinho. Não se esqueça, os planos de membros estão atualizados. É mais barato que um café, rapaziada. Chegando a 1000 membros, vocês podem concorrer. Link aqui embaixo no fixado. Bora então para as nossas notícias? Rapaziada, quero começar aqui com Bright White. É isso mesmo, atacante do Grêmio. Caramba, Bright White, que nome, hein, rapaziada? Ele deu uma declaração um pouco polêmica, porque ele criticou o gramado do Allianz Parque, criticou aí alguns gramados artificiais. Eu vou colocar a fala dele aqui e a gente comenta em cima depois. Então vamos lá. Crítica do Bright White ao Palmeiras. Os campos são diferentes, muito mais secos do que o da Europa. Tem vezes onde o jogo é mais lento, como eu sei também que tem equipes com gramados sintéticos. Para mim, não é para jogadores profissionais. Acho que temos que proteger os jogadores e isso não é o ideal para os profissionais. E ele fala diretamente ao jogo, ao gramado do Allianz Parque. A questão aí do Bright White, ele não é brasileiro e eu acho que ele só esqueceu de uma coisa: os campos lixos que ele joga principalmente aqui no futebol brasileiro, como a Arena Fonte Nova. Você for jogar lá em um campo no interior de São Paulo, quando você vai em outro campo, tem uma mudança que tem muitos shows, você vai ter aí um campo que é totalmente detonado. Quando você tem um campo que não é regularizado, não é trabalhado de uma forma certa, eles acabam deixando o gramado de qualquer jeito e metendo estádio, jogo em cima e shows em cima, você tem um gramado totalmente detonado. Então eu acho que ele prefere torcer o pé num campo esburacado ou então numa grama totalmente dura, totalmente seca, uma grama alta onde vai estourar o joelho dele, do que ele jogar em um gramado sintético, bonitinho, licenciado, com a grama em dia. Essa é a diferença, né? Então eu acho que também aí o jogador ele tem que ser um pouco inteligente para entender ali a situação, o porquê disso e o porquê daquilo. Você comparar tudo ao europeu, pô, a arbitragem brasileira também deveria ser nível europeia, né? Assim como o gramado. Por que ele não falou isso? Ah, o VAR também deveria ser nível europeu, onde os caras resolvem um lance ali no máximo, em um minuto. Isso daí também deveria ser levado em consideração. E hoje a gente vê que a mudança do gramado sintético é cada vez maior, porque a gente tem o Allianz Parque, tem o do Botafogo, tem também o do CAP, e são gramados que, para aguentar aí uma mudança, para aguentar um clima diferente, cara, é complicado. Por que ele não falou do Maracanã? Que é uma grama onde tá sempre detonada. Que tem lá dois times, o Fluminense e o Flamengo, que ninguém consegue resolver. Tem a concessão que cuida do estádio, mas não consegue resolver da mesma forma, né? Não consegue deixar a grama perfeita, como tem que ser. E isso a gente está falando do Maracanã. Imagina, né, um estádio aí mais distante, como é que é. Mas eu acho que ele prefere jogar num gramado lixo, né? Para ele deve ser melhor. Comenta aqui, quero saber a sua opinião, porcada. Verdão consegue grande mudança e isso implica no Mundial de Clubes de 2025. Então, em reunião com a Federação Paulista, o Palmeiras sugeriu a mudança de jogadores da base. Eu vou colocar aqui para vocês. O Palmeiras sugeriu à FPF, Federação Paulista de Futebol, uma mudança na regra do Paulistão de 2025. A nova regra permite até 10 jogadores da lista B em campo. Então, quer dizer que a gente pode ter essa lista B, que são jovens da base em campo. Antes, o máximo era 7. A proposta foi aprovada por unanimidade. O clube deve começar o campeonato com um time alternativo para ampliar a pré-temporada do elenco principal, dando mais espaço aos jovens da base. Cara, isso é imprescindível, é perfeito, porque a gente vai ter aí o Campeonato Paulista sendo adiantado,
A pré-temporada também não teria, você consegue fazer uma pré-temporada legal. E o melhor de tudo, né? Você consegue aí segurar o seu jogador em questão de lesão, questão dele estar com o físico em dia. Imagina, você tem um jogador lá que ganha 2 milhões de reais e esse jogador, ele, por um eventual problema, ele tem um estiramento na coxa. Isso é ruim para o Palmeiras e para o Campeonato Paulista. A regra antes sempre foi 7 jogadores da base por questão de patrocínios, porque eles sempre colocaram, é o seguinte, se você tiver aí mais do que 7 jogadores, você quebra o patrocinador que paga o campeonato, paga a TV, paga a camisa dos times, eles querem os principais jogadores em campos. Mas como o ano que vem, em 2025, a gente tem uma mudança drástica, que o Campeonato Paulista vai começar em 15 de janeiro, o Campeonato Brasileiro já começa em março, então tem uma mudança muito grande, então tem que priorizar o seu elenco, o seu time, para você poder ter o Paulistão bem, você ter o Campeonato Brasileiro e o Mundial de Clubes. E quando a gente olha para a estrutura do Campeonato Brasileiro, a federação, a CBF, né, a Federação do Brasil, ela entende que é um campeonato complicado, mas as federações estaduais, que é a Federação Paulista, do Rio de Janeiro, de BH, de todos, eles são importantes para eleger o presidente da CBF. Por isso que ele acaba dando muita moral para as federações estaduais, porque no final são eles quem ajudam ter o presidente da CBF, ajudar em calendários, prestigiar os times do interior, dos times menores, por isso que é muito importante, né? E exatamente a gente não vai ter nunca um campeonato estadual sendo excluído. Senão vai fazer o quê com a Federação Paulista? Vai fechar? Vai viver só de clubes do interior? Não tem nem como, né? Não faz nem sentido isso. Mas no final é isso, o Palmeiras sugere grande mudança que foi aceito. Então teremos até 10 meninos da base jogando. E provavelmente, né, gente, quando chegar naquela parte importante, que é depois do meio do campeonato, depois lá virando para o final do campeonato, os jogadores principais já vão estar mesclando muito mais. Não serão 10 exatamente, né, da base. A gente vai ter aí, talvez no início, quase 10 e depois os principais já estão em campo. Então não tem jeito. É assim que vai funcionar e tem que ser. Agora é o seguinte, vamos entrar no assunto aqui sobre o Neymar. E a Leila falou sobre isso. O Neymar, que é um sonho, acho que de qualquer clube brasileiro que possa contratá-lo. Até o Santos está fazendo um manejamento para ter o Neymar. E é um time que está sem estrutura, está melhorando e tal. E a Leila falou sobre o Neymar, que é um jogador muito ventilado, ainda mais porque começaram os boatos dele vir jogar no Brasil, que ele poderia aí rescindir o seu contrato com o time árabe e poderia vir e retornar para o Brasil. Então ela disse o seguinte, abre aspas, não vem, grande jogador, mas ele vai para o Santos. Aqui não viria. Quero investir em alguém que venha imediatamente. Aquele cara que chega, veste a camisa e no outro dia tá jogando. Que entre amanhã se o técnico decidir. O Palmeiras não é departamento médico. Aí a Leila ainda frisou essa, hein? Que o Verdão não é departamento médico. É questão daquilo que a gente fala. É a prioridade do jogador. O jogador ele tem uma prioridade de ficar no clube, tem uma prioridade de jogar bola. O Neymar agora, né, ele teve um problema na coxa, na outra perna, na perna direita, e, cara, 2 dias depois ele pegou o avião e já veio pro Brasil com a família dele. Já tá aqui pro final de ano, né? Pode-se dizer. Então já vai fazer recuperação aqui, nas casas dele, vai dar uma passada em Santos, ficar lá no prédio dele lá da cobertura, não tá nem aí pro futebol. Então, esse é um dos jogadores que a gente olha e fala que quando ela comenta e diz: "Eu não quero jogadores que sejam maior que o clube, que sejam isso, sejam aquilo, ganhem muito dinheiro, que atrapalhe o ambiente do Palmeiras", é questão disso. Imagina você pagar 5 milhões de reais pro Neymar por mês e esse jogador viver machucado. Virou o quê? Valdívia de novo? Não, né? Pelo amor de Deus, a gente pode nem pensar hoje em 2024 ter um cara assim no clube, no elenco. Não vira, porque senão vai rachar o elenco ali de qualquer jeito. Beleza, rapaziada? Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência aí. Avante palestra! Ótimo final de sábado.